No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre reprogramação mental. Eu já me apresentei aqui algumas vezes, mas se você está aqui pela primeira vez, eu sou Kátia Mamed, terapeuta clínica e reprogramadora mental, junto com a hipnoterapia, que é fantástico. Por que a reprogramação mental? E aí eu fiquei pensando, né? Nós estamos chegando no final do ano e como a maioria das pessoas, né? Lá no começo de todo ano, as pessoas fazem aquela listinha de tudo que pretende fazer, do que vai mudar, do que vai começar ou recomeçar, que não há problema nenhum em recomeçar. Mas aí chega no final do ano e a gente se pergunta, né? Você vai lá, pega aquela listinha, ou você para pensar e você se pergunta o que eu concluí, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu não dei segmento. E isso acontece com a maioria das pessoas. E aí é onde entra a reprogramação mental. Por quê? Porque nós temos o nosso consciente, a nossa mente consciente, que é o pensamento lógico, né? A razão, a gente vive o momento, né? E temos o nosso subconsciente e o inconsciente. O subconsciente ele é o intermediário entre o consciente e o inconsciente. Ou seja, o que está no meu subconsciente, na verdade, o que está no meu inconsciente. Então, a gente que trabalha com isso, né, com reprogramação mental, com terapia, a gente sabe que a nossa infância lá, dos 0 aos 6 anos, é onde determina a nossa vida adulta. E a maioria das pessoas, muitas pessoas não se atentam para isso. Mas está tudo lá no inconsciente, emoções, traumas, alegrias. E então tem situações que acontecem que a gente chama de gatilhos, né? Algo assim que você sente, às vezes você sente até uma tristeza do nada. Tá tudo bem. Nossa, eu tô sentindo uma angústia e muitas vezes a gente não lembra o que foi, mas está lá no inconsciente e ele se manifesta de alguma forma. Então, a reprogramação mental ela é essencial justamente para isso, para você criar novos padrões, para você criar novas situações, novas emoções. Você muda tudo na tua vida. Então, eu fui para esse caminho quando eu busquei, que eu pensava, não, a vida não é isso, eu não vim aqui só para comer, beber, pagar conta, ter problemas, resolver problemas, ter filhos, criar filhos e depois morrer. Tem um sentido, e claro que nós estamos aqui para evoluir. Então, aí a pergunta que não quer calar, como está a sua vida hoje? Sabe, você para pensar, você é sinceramente feliz? Ah, Kátia, não, mas ninguém é totalmente feliz. É sim. Ser feliz é um estado de ser, sabe? Você começa a compreender, né, que isso que está acontecendo, seja lá o que está na sua vida, pode ser mudado, sim. Pode ser visto por outro ângulo, sim. Eu sempre costumo dizer, tudo tem o seu lado bom, né? E o seu lado mais ou menos, tá? Então, essa reflexão tem que ser feita, sabe? Se você realmente assim não se sente feliz, ou você, como diz a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, você tá dizendo, não. Você tem o controle na maior parte das coisas que te acontecem. Porque nós atraímos, eu já falei sobre isso aqui no canal, a neurociência explica isso, né? Nós somos uma antena que a gente está conectada com esse universo maravilhoso e nós atraímos. Então, o que eu estou emanando? E é aí onde entra a reprogramação. Ou seja, como é que está a sua vida? Nossa, mudou muita coisa, olha, eu cada vez melhoro mais. E eu sei que a maioria das pessoas sempre foca no lado financeiro. Acha que o problema é o financeiro, tá? Mas o que está lá no seu inconsciente? Né? O que foi plantado lá quando você era criança nessa faixa dos 0 aos 6 anos? Porque as pessoas acham que não,
A criança não entende, a criança não ouve, né? Não está entendendo. Entende, vai, ainda, até você, se você estiver, né? Que eu sempre, nos meus atendimentos, né? Como quando a gente vai fazer a reprogramação mental, a gente faz lá uma anamnese. Então, o que você está consumindo? O que você está deixando entrar, né, na sua mente, no seu inconsciente? Então, uma das coisas que prejudica muito é noticiário, né? É notícias ruins. Ah, eu vou viver alienada? Não, não é isso. Mas a questão é que você está acumulando negatividade, porque isso cria uma emoção. Quando você escuta algo, né, muito assim, muito triste, aquilo mexe com a sua emoção. Então, isso entra dentro de você e, de repente, pode até mudar o seu humor já naquele momento. Então, com a reprogramação, se você está limpando o lixo que está lá no inconsciente, que você não lembra, muitas coisas a gente lembra, né? Traumas da infância, né? Brigas de pai e mãe, que a gente vê hoje muitas pessoas tendo problemas em relacionamentos, aquela pessoa que não está feliz no relacionamento, né, que ela tá lá, ela se sente, já foi traída, se sente traída ainda, ela não fica confortável quando ela tá em algum lugar com a pessoa, ela acha sempre que a pessoa vai estar olhando para alguém, vai estar lá no inconsciente dela, ela passou, ouviu, sentiu algo que ela não é merecedora, não era, no caso, merecedora, que ela se sente inferior, ela não se sente... E isso dá aquele gatilho na hora e você tem um comportamento, muitas vezes, até para não falar, para não... Você até cria situações para você sair de um ambiente, para você não estar ali, você nunca está relaxada, você está sempre ali observando, né, se a pessoa está se comportando. Gente, isso é horrível. Ou seja, você não se sente feliz, não é um relacionamento agradável. O problema está no outro? Ele pode ter feito coisas, né? Ou ela pode ter criado situações que te deixou insegura, mas você perdoou. Perdoou mesmo, porque perdoar é limpar, é realmente tipo assim, passou, acabou. Mas se não, aquilo sempre vai estar ali, né? Então, eu tenho que mudar quem? A pessoa? Não, eu tenho que mudar a mim. Porque eu nasci para ser feliz, é compreender isso. Eu nasci para ser feliz. Repita isso quantas vezes for necessário. E fora isso, nós mulheres, a gente tem muito ainda essa concepção, dependendo de como viveu nossos pais, como a nossa mãe viveu, né, com o nosso pai, ou um relacionamento que a gente presenciou. Aquela frase, né, ruim com ele, pior sem ele. Gente, isso tá lá. Então, muitas vezes, a pessoa até tenta, né? Não, eu vou mudar, porque isso aí a gente já tá falando de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, né? Que muitas mulheres já viveram e vivem ainda e não tem essa noção. E vai se acostumando de tal forma que diz assim, não, deixa, já tem tantos anos. Não! Enquanto a vida há esperança, eu posso mudar a mim. Eu posso compreender que eu nasci para ser feliz, aonde eu estou colocando a minha energia. E na maioria das vezes as filhas repetem os padrões das mães e os filhos dos pais. Então eu compreendendo que eu posso mudar, que eu posso reprogramar a minha mente, sabe, mudar, tudo muda. Então, a minha proposta aqui com você é realmente saber até onde você realmente está disposta a mudar. Ou você é daquelas que busca, tem umas que nem busca, mas se você está nesse vídeo, você está buscando, né, mais conhecimento, compreender aquilo que faz sentido para você, mas ainda que não faça sentido, tente. Sabe? Começa a mudar. Como é que tá a tua vida? Já falei do relacionamento, mas como é que tá a tua vida financeira? Não. Gente, eu atendo pessoas que trabalham para... O salário dela é para pagar o aluguel. Como essa pessoa pode ter motivação, gente? Sabe? Só que a pessoa se acostuma. Ou acha, né? É assim. Não, não tem que ser assim. É porque você já botou na sua mente, não, isso aqui eu
tenho que trabalhar ali para pagar, entende que você já está determinando? Agora ali pode ser um meio, né? É uma renda que você pode contar. Mas o que eu posso mudar para realmente eu ser próspera em todos os sentidos? O que eu posso fazer? Eu já falei em um dos vídeos aqui, sabe? Criar uma oportunidade, porque existe. Mas aí vai ter que haver a congruência, porque a reprogramação tem a ver com isso. Mas a reprogramação, ela começa assim que você acorda. Se você realmente está disposto a mudar, né? Estamos chegando no final do ano, mas ainda tem muito tempo, o dia tem 24 horas até chegar 31 de dezembro, às 23h59, você tem essa chance, você tem essa condição, basta você querer. Então, é aí aonde entra o meu trabalho, sabe? Reprograma, faz a reprogramação mental. Eu vou deixar aqui uma reprogramação mental, tá? Para você fazer durante uma semana, sabe? Mas infalivelmente você acordou, tá? É um momento lá que o seu cérebro ele ainda tá ali, sabe? Meio adormecido, então ele não tem filtro. Então vai tudo pro subconsciente, porque a gente tem que reprogramar lá. Lembra que tá tudo lá? Traumas, tristezas, situações desagradáveis e também alegrias, né? E a gente tem que buscar isso aí, o que nos faz bem. Então, durante uma semana, sabe? Esse compromisso vai ser com você mesma, ou você mesmo, né? Faça esse mas eu não acredito nisso. Bom, você só pode ter certeza depois que você testa algo, né? Então, você vai testar. Eu tenho certeza que você vai se surpreender e você vai querer cada vez mais a mudar, a realmente fazer diferente. Você vai sentir essa mudança, que só depende de você. Ninguém muda ninguém, mas quando você determina, sabe, chega dessa vida mediana. O que é uma vida mediana? É que você sabe todo mês aquele dinheiro, o que você vai fazer, o que vai sobrar. Olha, já está condicionado. E não, pode ser diferente, pode sobrar. Você pode receber um dinheiro. Gente, um dia eu vou fazer um vídeo aqui contando, né, as coisas que já me aconteceram e que acontecem diariamente. De dinheiro entrar na minha conta, de eu ganhar um presente em dinheiro e dizer assim, nossa, mas eu me conectei. Eu faço a reprogramação, gente, só um aviso, é para sempre, tá? A gente tem, olha quantos anos aí, se você nunca fez, se você nunca parou para pensar nisso, que você pensa do mesmo jeito, que você vive no automático, que você faz as coisas já, percebe isso? A gente levanta, sai pelo mesmo lado da cama, a gente faz a mesma, tem pessoas que pegam logo o celular e vê já a notícia ruim, você já reprogramou ali o seu dia. Então é por isso que a reprogramação, ela tem que ser a primeira tarefa que você vai fazer ali no seu dia, começando o seu dia, tá? Então eu vou deixar aqui nesse vídeo uma reprogramação mental. Você vai fazer durante uma semana e você vai perceber o que vai acontecer de diferente, como você vai se sentir. Você vai ser sincera com você mesmo, óbvio. E aí você vai cada vez mais buscar. Eu posso mudar qualquer situação na minha vida, sabe? Estamos falando de neurociência, de neuroplasticidade, que isso é comprovado pela ciência, que a gente tem como mudar os nossos pensamentos, né? E de preferência para melhor, de não ficar no automático, ser todo mês o mesmo jeito, as mesmas coisas, as mesmas situações, chega, sabe? Decida, chega, tá bom? Aqui embaixo tem um link para você entrar no WhatsApp, que ali você pode trocar ideias, fazer perguntas, ter respostas, né? Ali cada um tem a sua visão e eu vou estar ali auxiliando, compartilhando coisas para vocês realmente assim pensar, né? E realmente tomar essa decisão de fazer essa limpeza aí emocional, tá bom? Até o próximo vídeo.